bem geral mesmo, sobre os pequenos animais, cirurgia, clínica. É muito bacana e eu agradeço também o convite do GECORPA para a gente fazer essa palestra hoje, muito bacana. O meu grupo é composto pela professora Sandra, nossa coordenadora, a Tainá Pereira, nossa vice, a Andressa, nossa secretária, e no marketing, a Jéssica e a Giovana. Agora eu vou apresentar o nosso palestrante de hoje, professor Dr. Luciano Schneider. Ele é, ele é professor de cirurgia de pequenos animais na UEG. Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Reconstrutiva, sobre a Corvette, presidente da Anquivepa Goiás, e é especialista, tem especialização em nefrologia e urologia pela Faculdade Anquivepa São Paulo, e ele é mestre em medicina veterinária pelo UFG e doutor em patologia clínica cirúrgica também pelo UFG. Hoje o tema será sobre a síndrome do braquicefálico e eu passo a palavra para o nosso palestrante de hoje e agradeço também por ter aceitado o nosso convite dessa palestra de hoje. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, né? Agradeço o convite do GECORPA, em nome da presidente aí, Yane Gonçalves, e do GEPA, né? Em nome da presidente aí, Letícia Lopes Carrijo. Muito obrigado pelo convite. Parece que vocês não estão enjoados de me ouvir, né? Mas é isso. Vamos estar conversando hoje à noite um pouquinho sobre a síndrome dos braquicefálicos, né? E como que eu faço para colocar os slides aqui? Normal? Normal, Yane? Letícia? Isso, normal, igual você coloca na aula para apresentar Então agora. vamos lá. Iane, enquanto o Dr. Luciano coloca os slides, estão perguntando para mim se ainda podem fazer a inscrição. Pode sim, pode fazer. Só encaminha o link já para o pessoal para eles já entrarem. Quiser já entrar direto, pode entrar direto, porque a gente tem o link da frequência. E aí o link da frequência consegue fazer o certificado. Certo, então. Obrigada. Por nada. Então vamos começar. Podemos começar? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da síndrome dos braquicefálicos, né? E vamos falar um pouco também de alguns casos, né, onde a correção cirúrgica levou à melhora clínica desses pacientes, né? Então, hoje é bastante comum nós trabalharmos aí com a cirurgia plástica reconstrutiva, né? E nós vamos falar aí da nasoplastia, olha que chique, né? Nasoplastia e estafilectomia ou plastia do pálato, né? Cirurgia plástica do pálato, tá? É onde os braquicefálicos, isto é, aqueles cães com o focinho mais curto, apresentam maiores problemas em relação à respiração, tá bom? Já vamos começar, então, falando que vocês me perdoem que os slides estão em espanhol, né? Se tiver alguém aí de fora do Brasil para assistir, vai achar bom, né? Mas eu vou traduzindo aqui para vocês, a gente vai conversando. É mais as imagens que eu quero trabalhar, tá certo? As raças braquicefálicas, pessoal, aquelas de cabeça curta, né, cabeça, focinho achatado, são as que mais vão sofrer com alterações no palato mole, que nós vamos ver já já do que se trata, e com estenose da região nasal, região do focinho. Trazendo isso para uma linguagem simples, né, o animal, o buraquinho do nariz deles é fechado. Né? Uma vez eu falei para a cliente, né, a senhora sabe o que seu cachorro tem? Ela falou, doutor, ele não consegue respirar direito. Eu falei, ele tem uma estenose nasal.
Ela falou, nossa, doutor, e essa doença é muito grave? Aí eu percebi que ela não entendeu. Aí eu falei, não, é o buraquinho do nariz que é fechado. Ela, ah, tá, eu pensei que era uma doença do coração. Então, assim, nada a ver, né? Estenose quer dizer que é estreitamento, né? Não há uma dilatação correta, então a gente chama isso de estenose e nasal do nariz, tá certo? Então são as duas alterações mais comuns, tá? Nos braquicefálicos. E aí nós temos aqui no Brasil o bulldog francês, o bulldog inglês e o pug, que são talvez aí os maiores representantes, né? Os maiores representantes dos braquicefálicos e com essas alterações, essas anomalias congênitas, tá? Em seguida, nós vamos ter o Shih Tzu também, tá? E o pequinês, que é raro, né, aparecer, que já temos aí praticamente quase uma extinção do pequinês, né? E o Boston Terrier. Doutor, só essas raças é que tem, né? Perdão, aqui cliquei errado. Só essas raças é que tem essas alterações na região nasal e na região do palato? Não. Pode acontecer em outros animais. Eu já fiz essas correções cirúrgicas em Poodle, já fiz em Yorkshire, né? Mas é raro, tá? Então, geralmente são alterações mais comuns nos cães de focinho curto, né? E essas raças que eu mencionei aí para vocês. Então, vamos ver um exemplo de como esses animais respiram, né? Ó, esse é um Shih Tzu, né? Estão ouvindo a respiração dele? Não dá para ouvir, não. E agora? Não. Só eu estou ouvindo, então. Então, se vocês estivessem conseguindo ouvi-lo, né? E eu não sei por que vocês não estão conseguindo ouvir. Será que é o volume do vídeo, Ian? Professor, eu não sei. Nossa, eu queria tanto que vocês ouvissem a respiração dele. Ele está respirando Na assim, aula dessa semana também não estava aparecendo. né? Nem de ontem também. Anteontem. Mistério. A Esther falou que é porque o senhor tá de fone. Aí não dá. Ah, deixa eu ver se eu tiro o fone, então. Vamos ver se resolve. Ouviram? Agora sim. Esther, você tem 0,001 na média, tá? Ouviram? Vou deixar o vídeo rolar para vocês ouvirem. Esse animal, gente, ele não conseguia dormir. Então chegou um ponto da dona ficar desesperada, porque na hora que ele dormia, a língua ficava completamente roxa. Se vocês observarem, a língua dele aqui não está uma coloração normal. Né? Olha a linguinha vermelhinha aqui, observe que a língua dele fica meio roxa, ó, meio cianótica. Né? E quando ele dormia, ele parava de respirar, né? E acordava sufocado. Então, um prolongamento da região do palato, né, do palato mole, extremamente exagerado. E é um Shih Tzu, né? E é um Shih Tzu. Vamos ver o outro caso aqui. Vamos lá. Olha esse. Observe a respiração. Estão ouvindo? Ouviram? Sim. Parece velho roncando, né? Um aluno falou para mim uma vez, doutor, parece minha avó roncando. Né? Eu falei, ah, tá. Tem uns que roncam também, tá? Não precisa ser velho, não. Tá? Olha o roncador desse animal, né? Se vocês observarem a narina, praticamente fechada, ele não tem o orifício do nariz,
Então, além, ó, eu estou segurando aqui a língua que está sendo elevada com o laringoscópio, e eu estou segurando, ó, se vocês veem, mexe uma pelinha aqui. Na verdade, essa pelinha é o palato mole, né, do animal. Depois a gente vai ver isso bem melhor, tá? Isso não é normal. Não existe. O palato, apesar de ser mole, ele não pode ficar frouxo assim, desse jeito. É o que levava esse animal a roncar muito, dificuldade respiratória. Ele puxava o ar e roncava, né? Vamos ver esse aqui, ó. Esses aqui vocês vão ouvir, ó. Olha o palato mole entrando lá dentro da epiglote, ó. Estão vendo? Ó? A epiglote levanta e ele quer entrar lá dentro da epiglote. Sobra só aquele buraquinho para ele respirar, ó. Estão vendo? Ó? Narina extremamente fechada. Praticamente não tem o orifício nasal. Viram? Vou colocar aqui ele respirando aqui para vocês ouvirem de novo. Ó. Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo acionar aqui, ó. De novo. Viram? E ele está acordado, ele não está dormindo, hein? Então, dificuldade respiratória tremenda desses animais. Tem mais um roncador aqui, vamos ver. Olha a respiração desse paciente. Ó. Ele tem estágios de apneia. Você não ouve ele respirar. Quando ele puxa, aí ronca. Viram? Ele fica sem respirar. É uma coisa agonizante. A gente vê, a gente fica agoniado, né? Ele para e... né? Olha o prolongamento do palato desse animal. Ó. Isso aqui é tudo palato mole. Ó. E quando a epiglote levanta, para entrar o ar pela traqueia, aí o palato mole adentra a epiglote. Olha a narina desse animal também, ó. Extremamente fechada. Estão vendo? Então, palato mole, né? E estenose nasal é a alteração mais comum nesses animais. A literatura científica, os livros, também comentam sobre uma alteração que é a eversão do saco laríngeo, né? Muita gente confunde isso até com tumor, né? Fala, nossa, tem um tumor aqui do lado da laringe. De tanto o animal fazer força para respirar, essas glândulas, né, próxima ali à região das cordas vocais, elas evertem, elas ficam inchadas, edemaciadas. Antigamente, era até indicada a remoção dos sacos laríngeos. Hoje, a gente não remove mais cirurgicamente os sacos laríngeos. A gente vê que com a cirurgia do palato mole e a cirurgia da estenose nasal, a gente consegue fazer com que o animal volte a respirar melhor. E os sacos laríngeos, eles desinflamam, eles retornam para o seu posicionamento normal. Tá? Então, essas duas alterações, estenose do orifício nasal e alteração do palato mole, que fica gigantesco, está associada a alterações genéticas nesses animais. Eles nascem com essa alteração genética. E isso vai agravando conforme eles se tornam adultos, conforme eles vão acumulando peso, o peso também ajuda, né, a esse palato mole prolongado, alongado, né, a pendular, a entrar na traqueia na hora que ele respira, tá certo? Então, hoje nós conhecemos, pessoal, né, além desses sintomas, né, olha a respiração desse bulldog, né, o animal é o tempo todo com essa face agonizante, tentando respirar. Né? Além da dispneia, da dificuldade de respirar. Né? Muitas vezes tosse, uma obstrução respiratória nítida, né? O animal aparece esse ronco, né? Pode, muitas vezes, apresentar, né, além desse ronco, aqueles momentos de apneia, onde a epiglote ela fecha, né? Então o animal ele não consegue respirar. O animal fica apático, muitas vezes.
Esses animais geralmente têm intolerância a exercício. Eles jogam a bolinha, jogam alguma coisa, eles tentam correr e param, já cansam rápido, tá? A cianose, ela é um sintoma que ele vai aparecer um pouco mais adiante, onde o animal vai ficar com a língua roxa, com a língua azul, né? Por falta de oxigênio. E o animal pode ter até síncope, ele pode ter uma parada respiratória, né? E desmaiar, tá? Então, eu já peguei pacientes que desmaiavam. Do nada, davam uma corridinha, puxavam ar, não entrava ar, falta oxigênio, desmaia. Quando o animal desmaia, ele tem um relaxamento da laringe. E aí ele conseguia voltar a respirar novamente, tá? Então, é muito triste ver o braquicefálico com essas duas alterações, né? Tanto nasal como de epiglote. A obesidade, ela agrava, como eu falei para vocês, porque vai ter, muitas vezes, associado ali, né, gordura na região da laringe, mas o fato do animal ser gordinho não quer dizer que ele vai ter alteração de palato, né? Então, obesidade é uma coisa, e obesidade com alteração de palato mole prolongado é outra, né? Então, o obeso ele sofre mais, porque geneticamente ele já tinha alteração, tá certo? A gente tem que diferenciar essas alterações de estenose nasal e prolongamento de palato com uma doença chamada de colapso traqueal. O colapso traqueal é uma doença que acomete a traqueia de alguns animais, não só braquicefálicos, onde o anel cartilaginoso ele amolece. E aí, quando o animal respira, a traqueia se fecha, que é outra doença, tá? A gente pode discutir posteriormente, né, Iane e Letícia, tá certo? Pode ser confundido com neoplasia, né, neoplasma de câncer de laringe, câncer de epiglote, tá? Processos alérgicos, o que acontece nos processos alérgicos? Nos processos alérgicos, o animal é picado por um inseto, ou ele entra em contato com alguma substância química, e ele tem um inchaço generalizado, um edema generalizado. E isso pode levar a edema de glote na região da faringe, a epiglote vai inchar, tá? Então, não é só epiglote que ele vai ter problema, ele vai estar com a cara toda inchada. E não tem nada a ver com estenose nasal e nem com palato prolongado, palato mole alongado, né? E algumas doenças infecciosas. A própria hemioparasitose, né, pessoal, a babésia, a erlíquia, a anaplasma, pode levar o animal a uma cianose, uma anemia grave, falta de hemoglobina, o animal não consegue ter troca gasosa, o CO2 na corrente sanguínea aumenta, o O2 diminui e ele vai ter estágios de cianose, tá? Só que além dessa cianose, desse cansaço que ele vai apresentar, ele vai ter algumas mucosas pálidas, né, principalmente gengival e ocular, o animal não vai ter apetite, o animal vai ter vômito, o animal vai ter uma série de alterações. Então, isso tem que ser investigado e não pode ser caracterizado toda dificuldade respiratória com estenose nasal ou com prolongamento de palato, tá certo? Muito bem, vamos lá. Quais são as duas cirurgias plásticas corretivas que nós vamos fazer? A rinoplastia, né, onde nós vamos trabalhar nessa cartilagem, né, que a gente chama de cartilagem dorsal da narina. Vocês vão ver como que nós vamos trabalhar nessa cartilagem dorsal. E a outra cirurgia plástica é a estafilectomia, que nada mais é do que a remoção do excesso do palato mole prolongado. Porque se ele ficar alongado, quando o animal for respirar, que levantar a epiglote, esse palato mole vai adentrar a traqueia, tá certo? Então, a gente remove esse excesso de palato mole prolongado, tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de rinoplastia. Professor Schneider, esses animais, só faltava esses animais tão chique demais, né? Fazendo cirurgia plástica, né? Eu também estou precisando fazer uma cirurgia plástica, desvio de septo, coisa e tal, né? Pois é, gente. Mas aí,
assim como existe a cirurgia, a rinoplastia no ser humano para corrigir a respiração, não sei se alguns de vocês já fizeram, né? Mas existe a cirurgia plástica nasal apenas para deixar o nariz mais pontudinho, ou mais achatadinho, ou deixar o nariz menor, não é? E aí é puramente estético. O nosso objetivo aqui principal não é a estética, tá? O nosso objetivo principal aqui é a correção da abertura nasal para que haja um melhor fluxo de ar quando o animal respirar. Mas por que não preservarmos a estética? Tá? Então, não se deve simplesmente chegar aqui nessa cartilagem dorsal, eu já vi muito isso, né? Vem aqui, corta essa cartilagem dorsal da aba nasal e fica aquele buraco, literalmente, aquele, né? Aquele rombo na cara do cachorro. Tá errado, gente, né? Ah, mas ele respira bem, mas você deformou a narina do cachorro. Então, o ideal é que haja essa curvaturazinha, né? Que a gente mantenha essa curvatura da cartilagem dorsal da narina do animal, mas ela fica mais encurtada. E a gente vai encurtar essa cartilagem. A gente pode fazer 2 tipos de incisões. A gente pode fazer uma incisão em V invertido. Estão vendo aqui em azul? Essa incisão em V invertido, ela vai causar uma falha, né, em cunha, e aí nós vamos pegar esse fragmento preservado de mucosa nasal e vamos tracioná-lo em direção à lateral do cachorro. E com isso a gente abre o orifício. Essa é a técnica que eu mais gosto de fazer. Fica bem plástico, fica bem próximo ao normal do animal, como se ele tivesse nascido com o orifíciozinho do nariz aberto. Existe a técnica em V deitado, tá? Que também pode ser feita aproximando depois a mucosa nasal, sentido dorsal. Essa técnica eu acho que ela deixa uma excelente abertura, só que a estética fica meio artificial, sabe? Quando você olha para o nariz da pessoa e fala assim, gente, esse nariz está muito perfeito, não é dele, né? Então você vai ver que tem um orifício meio artificial. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Porque as 2 técnicas são recomendadas pela literatura. Tanto o V invertido, removendo parte dessa cartilagem e aproximando a mucosa. Então, a mucosa nasal, ela é preservada, tá? Ou o V deitado. Geralmente, nós trabalhamos com fio muito finos, fio aí 4 zeros, 5 zeros, né? E até 6 zeros. Eu acho, para trabalhar com 5 zeros, 6 zeros, a gente com uma magnificação cirúrgica, uma lupa cirúrgica ou microscópio cirúrgico, né? É mais interessante ainda, a gente consegue uma plastia praticamente perfeita. Dá para fazer a olho nu, Schneider? Dá para fazer, né? Mas aí já não fica tão natural no momento da cicatrização, tá bom? Então, a gente com fio 4.0, a gente consegue suturar olho nu. Uma dica muito importante, que eu não coloquei aqui no slide, é que o ideal é que esses pontos não fiquem internos, eles fiquem mais externos, o possível, são pontos separados simples, tá? E que a agulha, ela não ultrapasse, né, 1,9 centímetros. Então, eu costumo trabalhar com agulha de 1,5 a 1,6, 1,7 centímetros, uma agulha bem pequena. Mas por que a agulha deve ser pequena? Porque se você trabalhar com agulha acima de 1,9 centímetros, uma agulha de 2, de 3, de 4 centímetros, a própria agulha já vai lacerar, né, a narina do animal. Então, não adianta você ter um fio fino com uma agulha muito calibrosa. A agulha ela vai danificar toda a região nasal e vai ficar muito feio, né? E vai terminar perdendo o processo cicatricial adequado ali do nariz do cachorro. Então, às vezes, alguns colegas falam assim, nossa, mas eu opero, faço a nasoplastia e inflama muito, né? Machuca muito, né? Então, assim, que tipo de agulha, às vezes, foi utilizada? Às vezes, o colega lembrou, né, do fio de pequeno calibre e esqueceu que a agulha tem que acompanhar. Então, uma agulha de 1,5, 1,6 a 1,9 centímetros é o ideal. Fio absorvível ou inabsorvível. Então, a gente usa muito na rotina
o nylon e o polipropileno, tá? Mas pode ser feito também com fio absorvível. O ideal, mesmo que seja com fio absorvível, é que você retire depois os pontos, tá, pessoal? Esses pontos, eles devem ser removidos. Então, por isso que eu não vejo muito sentido de você deixar o fio absorvível. Ah, porque eu vou deixar o fio absorvível lá e o fio vai dissolvendo aos poucos. Pois é, mas aí enquanto ele vai dissolvendo, né, aquilo vai incomodar o animal. E aí o ideal é a gente remover o colarzinho elisabetano ali em torno de 14 dias, 15 dias, né? Então, se você vai deixar o fio absorvível, ele vai demorar mais tempo ali na narina, ele pode chegar até 40 dias com ponto na narina, tá? Então, às vezes não é interessante, às vezes acumula secreção, tá? Então, assim, essa é uma questão observacional, tá? Que eu coloco para vocês. E a estaflectomia, né? Olha, aqui a gente consegue ver a movimentação, né? Observem, pessoal, a pinça aqui. Olha como está bem solto. Então, o palato mole não é assim, ele é mole, mas ele não existe essa aba prolongada. A cirurgia nada mais é do que remover essa aba. Então, geralmente a gente coloca 2 fios de sutura lateral para segurar, né, esse palato mole e faz a secção com a tesoura, uma tesoura de Metzenbaum, que é uma tesoura que tem uma precisão para corte de tecidos moles. A tesoura de Metzenbaum é uma tesoura de haste fina e bem alongada. Então, uma tesoura de 18 centímetros, uma tesoura grande, né, seria o ideal para esses animais. Uma outra tesoura que pode ser utilizada, que o pessoal não usa com muita frequência na veterinária, é uma tesoura castrovejo, né, que é um material mais da turma da odontologia, da cirurgia bucomaxilofacial. E aí fica mais salgado, né? Então, a tesoura de Metzenbaum, que é a tesoura de tecidos moles, para dissecção e corte de tecidos moles, ela é mais comum na caixa do veterinário, né? Então, uma tesoura de 16 centímetros a 18 centímetros, né? Dependendo se for um animal até maior, de 15 quilos, uma tesoura até de 20 centímetros. Evitem tesouras muito pequenas, porque sua mão não vai conseguir entrar na boca do animal. Vocês observem que os animais que eu vou mostrar para vocês, a cirurgia está sendo feita com animal em decúbito dorsal. Então, se a gente vê alguns livros, eles pedem para colocar o animal com o externo na mesa, a cabeça elevada e manter a boca do animal aberta. É muito difícil esse posicionamento. E, particularmente, eu tenho operado esses animais, né, com o auxílio do laringoscópio. Então, olha só, o animal está de costas para a mesa, meu auxiliar está segurando o dente incisivo, pressionando ele em direção à mesa, enquanto a outra mão do auxiliar, ela entra com o laringoscópio e eleva a língua. Nesse momento, o palato mole fica todo exposto para o cirurgião. E se torna muito mais simples a cirurgia, tá? Então, eu tenho feito na minha rotina o posicionamento de decúbito dorsal, aquele decúbito comum, né, com as costas na mesa. Tem sido bem interessante. O calibre do fio que nós vamos usar para esses animais é entre 3/0 e 4/0. Já não se espera um fio muito mais fino do que o 4/0, tá? E a gente usa um fio monofilamentar absorvível. Tá? A gente evita, nas cirurgias de palato, colocar fio inabsorvível, porque eles são mais duros, mais rígidos, eles podem incomodar um pouco, tá? E a gente evita também colocar fio multifilamentar. O fio multifilamentar, ele é mais confortável, ele é molinho, né? Praticamente o animal não sente. Mas se tiver ali um processo inflamatório, tiver alguma, né? A boca é muito contaminada, aquele fio não dura mais do que 5 dias naquele local, tá? Ele se perde rapidamente. Então, a gente coloca um fio monofilamentar, onde a bactéria não consegue permear esse fio, e a gente deixa duas opções, ou deixa a ponta desse fio um pouco maior, ou ela bem curtinha. Eu gosto de deixar a ponta do fio bem curtinha. Faço 4 nós e deixo a ponta do fio bem curtinha, que não incomoda o animal. E nesse calibre de 3/0 a 4/0, a gente vai ver que é bastante interessante, né? Porque ele não é tanto corpo estranho ali na região da laringe. Vocês vão ver que o acabamento fica bem legal, tá?
Então, vamos lá. Esse é um shih tzu de 6 anos, aquele que eu falei para vocês, que ele desmaiava, né? Quando dormia, não conseguia, e acordava sufocado, e a dona desesperada, né? Geralmente, esses cachorros, nessa condição, eles são agitados, e o dono também é agitado e desesperado. Então, isso atrapalha também, porque eu sei que é difícil você ver o seu cachorro puxar o ar e não respirar. Mas imagine você nessa situação. O cachorro puxando o ar, tentando respirar, e o dono mais apavorado que o cachorro. Aí o cachorro olha para o dono, aí que ele se apavora mais ainda. Então, assim, o ideal nessa hora é tentar ficar o mais calmo possível e levar esse animal o mais rápido possível para a clínica veterinária. Geralmente a gente tira esses animais da crise, sedando eles e colocando a máscara de oxigênio. Eles acalmam e voltam a respirar normal, né? Se a gente pudesse, a gente sedava o dono também, mas não pode porque é veterinário, né? A gente pede para o dono se afastar, guardar lá na frente, né? Traz o animal, ceda o animal e coloca a máscara, tá? Para o animal ficar mais calmo. É uma sedação leve, não chega uma sedação para ser uma sedação anestésica, é só para o animal acalmar mesmo, tá bom? Aqui, olha, a gente consegue ver nitidamente, olha a movimentação do palato mole, ó, tá vendo? Ele é prolongado, ele parece uma língua, não é? Olha lá, pessoal. Olha a setinha aqui, ó, a mãozinha. Eu consigo pensar e movimentar esse excesso de palato. Ele tem que ser removido, tá? Ele tem que ser removido. Sangra bastante a hora que você corta. Esse é um detalhe muito importante vocês anotarem aí. Então, se sangra bastante, eu nem foto eu consigo tirar, né? Olha lá. Agora vocês estão vendo aqui já com os pontos dados. Eu vou aumentar para vocês verem, olha lá. Estão vendo, ó? Olha a epiglote elevada e aqui dentro, onde o traqueotubo está entrando, já é a traqueia. Professor, não tem risco do animal aspirar o sangramento? Tem, se o traqueotubo tiver com o balão desinflado. Lembra que o traqueotubo, a sonda traqueal, ela tem um balão lá na frente? Ele tem que estar inflado. É muito importante isso. Porque se o traqueotubo não tiver com o balão inflado, todo o sangue vai parar lá dentro da traqueia e o animal vai morrer aspirando o sangue, tá? Então é muito interessante isso. Quando o anestesista for retirar o balão, ele não pode desinflar completamente o balão. Ele vai desinflar levemente esse balão e vai tracionar o traqueotubo, removendo ele da boca. Então, se formou algum coágulo na traqueia, como o balão não desinflou completamente, ele vai sair, né, pela epiglote na hora que o anestesista remover esse balão. Certo, pessoal? Isso é um detalhe bem interessante que às vezes a gente não vê, né, na literatura, e isso é muito importante, tá bom? Combinado? Então, ó, dicas que os livros muitas vezes não informam, né? Estão vendo? Muito bem. E a gente faz a cirurgia, confere, né? E vocês observem que eu não removo o traqueotubo, né? Tem alguns colegas que falam, tem que remover o traqueotubo. Não precisa remover o traqueotubo, né? A gente consegue operar com o traqueotubo posicionado. Olha lá os pontinhos, como eles ficam interessantes, né? Você vê que fica uma cirurgia, tira a mãozinha da frente, ó. Aqui é a epiglote, a traqueia está lá dentro, ó, e o excesso de palato foi removido, né? Agradecer publicamente a doutora Auana, que fez essas fotos, né? Porque é muito difícil fazer essas fotos, né? O animal ali, a abertura que nós temos para tirar uma foto ali é quase que tem que enfiar a câmera lá dentro da boca do animal, né? 12 horas depois, observem que o animal está calmo, está se alimentando. A gente não ouve uma respiração dificultosa, né? Então, tem muita gente que fala assim, o animal não consegue comer. A gente indica o patezinho. Ou esses biscoitinhos moles. Não tem uns biscoitinhos que é molinho?
pode ser também. Evita a ração dura, tá? Principalmente ali nos primeiros 5 dias, para não ficar raspando. Olha o animal já respirando, vou aumentar aqui, isso aqui 7 dias depois. Respiração livre, ó. Respiração livre. Estão vendo, ó? 7 dias depois. Então, a melhora, geralmente, ela é bem rápida, né, pessoal? Olha o Todd, parecendo um velho roncando, né? Estão vendo? Conseguiram ouvir ele respirando? Olha o tamanho do palato mole dele, pessoal. Olha lá. E o interessante, isso também não tem nos livros, é que o Bulldog, ele tem essa carona grande, né? E essa boca grande, mas a laringe dele é deste tamanzinho, ó. É miudinha. Isso dificulta demais, pessoal. Também a gente trabalhar com os instrumentais dentro da boca do animal. Tá certo? Então, ele engana a gente, né? Porque ele tem a boca grande, ele tem a cara grande, mas a laringe é deste tamanhozinho. Então, qualquer excesso de palato ali vai levar à obstrução. Aqui o animal depois da cirurgia, ó, a gente consegue ver os pontos, olha lá. Estão vendo? Ó? Já sem sangramento. Assim que você dá os pontos, né, o sangramento ele cessa, ele para. Vamos continuar aqui. Ele fez a nasoplastia. Olha a diferença do antes e do depois. Estão vendo? Ó? E se vocês observarem, a gente não cortou essa ponta da narina, porque a mucosa foi preservada. Olha a mucosa aqui, ó. Estão vendo? Ó? Então, a mucosa interna da narina foi preservada. A gente traciona ela, faz a incisão em V, invertido, e traciona essa mucosa para cobrir, né, a narina que ficou. Então, eu não removi toda a cartilagem dorsal, né? Eu removi ela parcialmente, preservando a mucosa da narina, tá? Então, fica até esteticamente interessante. Depois vocês vão ver, eu tenho a foto dele cicatrizado, né? Vamos ver aqui. Olha lá, a incisão em V. 12 horas depois de cirurgia, já acabou aquele roncador, né? Boca fechada, né? Olha como ficou bonito o nariz dele, pessoal. E aí ele voltou 30 dias depois na clínica porque ele comeu uma caixa de cereal todinha da dona. Deu resultado. Com a embalagem. Olha a cara dele de safado, né? Olha lá. Agora fica sério. Mas tá bem, tá, pessoal? Conseguiu defecar todos os papeizinhos do barrinho de cereal. Tem cara de custoso. Então ficou uma plastia, olha lá, ó, natural, né, pessoal? Bem interessante. Então, como se o animal tivesse nascido normal, com orifício nasal normal. Tá? Isso aí 30 dias depois. Um bulldog francês. Olha como a narina aqui é bem fechada, né? Bem fechada. Palato mole dele prolongado. Então, aqui o animal não foi entubado ainda, ó. E observem a dificuldade, a pequena abertura que sobra para ele respirar. Novamente, ó, fizemos a remoção. Aqui a epiglote, o traqueotubo lá dentro, a língua sendo amparada pelo laringoscópio. É muito importante ter um auxiliar segurando a língua com o laringoscópio, elevando a língua, tá?
E olhem depois da cirurgia de nasoplastia, né? Já tem uma abertura bem maior dos dois lados. 15 dias depois, né? Então, o animal já respirando, já conseguindo se lamber, respiração tranquila. Esse é um bulldog de 1 ano. Ele não fazia exercício. Ele tinha momentos de apneia. Olha lá. Ele parava completamente de respirar. Tá? Então, os coleguinhas corriam, brincavam dentro da casa dele, os amigos dele, né? E ele ficava parado, ele não corria, ficava triste. A dona levou para ver o que estava acontecendo e foi diagnosticado, né? O problema do palato, principalmente a narina também. Acho que esse operou também a narina. Olha lá. Então, um animal apático, triste, né? Fazia exercício, não conseguia respirar. Olha o tanto de palato mole, gente, nesse animal. Gigante, né? Chega a fazer a curva. Na hora que colocou os fios, olha lá, ele chega a fazer a curva. Então, por isso que o animal ficava sufocado. Tudo isso, todo esse excesso de palato entrava por baixo da epiglote. Tá? Foi feita a nasoplastia nele também, olha lá. Ó. A técnica em V invertido. É a técnica que a gente mais usa. E aqui ele, depois de 30 dias, olha a felicidade dele. É vida, né, pessoal? Fazendo bagunça com os amigos, olha lá. E a dona falou, doutor, esse cachorro virou outro, né? Virou outro. Imagens cedidas aí pelo doutor André Faro, né? Então, olha a alegria do cachorro. Totalmente diferente, né, daquela primeira imagem que a gente vê ele triste, cabisbaixo. Então, consegue respirar, o animal consegue respirar. Tá? Então, quais são os cuidados pós-operatórios que nós devemos ter? Tá? Então, as primeiras 12 horas após a cirurgia, eu digo que são as primeiras 12 horas críticas. Por quê? Na minha avaliação, 90% dos animais, eles ficam muito bem. Tem um pequeno inchaço, a gente sempre deve usar um corticoide, porque ele que vai realmente diminuir o processo inflamatório. Então, eu vejo que o AINES, ele não cai muito bem para a cirurgia do palato, ele não é um potente anti-inflamatório. A gente tem que lembrar que fez a cirurgia, se inchar demais a região da epiglote, né, e vai fechar de novo, tá? Então, como nós fizemos uma cirurgia ali, o corticoide é indicado. Pode ser uma hidrocortisona ali no momento cirúrgico, pode ser uma dexametasona, e para casa, uma prednisona, uma prednisolona, alguma coisa assim, tá bom? A gente não faz uma corticoide terapia prolongada, no máximo 5 dias. É o interessante. Mas aquelas primeiras 12 horas, é interessante a gente já entrar, muitas vezes, na medicação pré-anestésica. A gente, junto com ela, entra com o esteroide. Tá certo? 90% dos animais, você estuba ele e ele fica muito bem. E ele fica em observação, não precisa de oxigênio, né? 24 horas depois, a gente manda para casa. Luciano, mas se eles ficam tão bem, por que você não manda para casa? Porque alguns pacientes, e eu considero que isso esteja dentro dos 10%, eles, as 2, 3, 4 primeiras horas após a cirurgia ficam bem, e aí, de repente, esse epiglote incha, tem bastante edema, tá? É como se o animal tivesse um edema de glote, literalmente. E aí esses animais têm que ser sedados, eles têm que ser entubados e mantidos sedados, né? Até desinflamar esse epiglote. Geralmente de 4 a 12 horas depois, né? 8 horas, de 4 a 8 horas, né? Após a cirurgia, essa epiglote com o corticoide, ela desinflama bastante. Uma observação que eu tenho feito também é que, além dessa questão de ser só 10% desses animais que têm uma dificuldade respiratória, quando os animais têm um palato mole muito prolongado, e a gente entra muito incisional, né? E chega até a musculatura da região do palato,
Geralmente, quando sangra demais também, é que a gente tem um inchaço um pouco maior, tá? Mas eu não posso comprovar isso porque a literatura não exemplifica. Então, resultado, mantenho esses animais internados 24 horas. Não mandem para casa, mas ele está super bem. Não mandem para casa. 24 horas internado, porque vai ter um veterinário, vai ter um enfermeiro observando esse animal. Qualquer situação de asfixia, ceda o animal, intuba o paciente, mantém ele entubado, sedado, até 8 horas, no máximo 12 horas, retira o traqueotubo, o animal vai respirar novamente. Se o animal tiver com dificuldade respiratória após a cirurgia, não adianta pôr oxigênio nasal ou máscara. Não vai adiantar, porque a dificuldade respiratória dele é do inchaço da região cirúrgica. Tá? O pessoal me pergunta, Schneider, pode fazer cricostomia, traqueostomia? Poder até pode, mas não é necessário. Porque, como eu estou afirmando para vocês, no máximo até 12 horas após a cirurgia, se você fez o corticoide, essa epiglote ela vai desinchar, ela vai desinflamar, sair do estágio edematoso, tá bom? Mas mesmo assim, mantenha esses animais 24 horas internados, isso é muito importante. Ora, para os pacientes que operaram o nariz, pessoal, primeira coisa que ele vai fazer quando acordar é isso aqui, ó, é passar a pata no nariz, tá? Então, não pode deixar esses animais sem colar elisabetano. Ah, mas ele é muito bonzinho, tá? Ele é muito bonzinho, mas ele vai mexer. Porque é natural, vai coçar. Tá? Vai coçar. O pessoal me pergunta muito, Luciano, o que a gente passa na narina? Você vai passar na narina soro fisiológico para limpar. Tá? Antigamente a gente passava pomada, a gente passava clorexidina. Aí o que acontece? Quando você passa pomada, clorexidina na região da narina, o animal vai sentir que tem alguma coisa com cheiro diferente. O que ele vai fazer? Pegar a língua, ó, e levar lá na narina. Toda hora com a língua, ó, na narina. O que a língua vai fazer? Ela vai assar a narina, vai inflamar por atrito e por saliva e vai começar a soltar os pontos. Então, evitem usar qualquer tipo de pomada, qualquer tipo de spray, qualquer tipo de substância com cheiro para limpar a região da narina. Então, a gente usa soro fisiológico, tá? Que tem um pH legal, que tem ali, né, um sabor e um cheiro muito parecido ali com plasma, né, inodoro praticamente, e o animal não vai se incomodar, e não vai ficar colocando o tempo todo a língua no nariz. Então, às vezes, você quer colocar lá uma pomada para ajudar, você quer colocar algo para ajudar a cicatrizar, você vai piorar. Tá bom, pessoal? Isso também é algo, é uma dica que eu deixo para vocês, algo que a gente não vê muitas vezes as pessoas comentando bastante, tá? Muito importante, pessoal, muito importante numa cirurgia dessa, você trabalhar com a equipe. Não dá para trabalhar sozinho, né? Então, o anestesista é importante, o estagiário é importante, tá? O enfermeiro é importante. Não dá para você fazer uma cirurgia de palato sozinho, porque tem que segurar a língua, tem que elevar a língua com o laringoscópio, tem que segurar os dentes incisivos, né? Pressionados em direção à mesa. Então, toda hora o seu auxiliar tem que estar posicionando, o anestesista tem que estar prestando atenção ali no traqueotubo. Então, eu digo que tem que ser, no mínimo, uma equipe de 3 pessoas, no mínimo, tá? Para você fazer uma cirurgia rápida e bem feita, tá bom? Então, trabalho em equipe. Se for operar sozinho aí, você vai se embananar todo, tá? Com risco do animal aspirar sangue, de você demorar muito para fazer a incisão, né, e fazer a sutura, principalmente do palato. Tá? O nariz, ele dá mais trabalho, é uma sutura mais solitária, se a gente pode assim dizer, porque é algo muito mais artesanal, não é? É muito pequeno, por isso que eu indiquei a lupa ou o microscópio cirúrgico, para ajudar na velocidade. Mas o palato não, o palato tem que ser em equipe para operar, tá? E é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que não passa de 15 minutos. Certo, pessoal? Quero dizer que todos vocês, então, têm superpoderes para salvar as vidas desses animais
com cirurgia de estafilectomia, cirurgia plástica corretiva do palato e rinoplastia, tá certo? Deixo aí o meu contato para vocês, né? Sigam no Instagram, me sigam no Facebook, sigam o GEPA também, né, pessoal? E sigam o GCorp. Muito obrigado e estou aberto a perguntas para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Um de cada vez. Eu vou perguntar, já que o povo deve estar escrevendo no chat, eu vou perguntar, professor, e gato? Então, por exemplo, gato persa, exótico, eles são braquicefálicos, né? E tem ocorrência em gato? Então, eu nunca precisei operar um gato com palato mole prolongado, tá? Eu já operei com laceração de palato, com tumor de palato. Então, até hoje não apareceu para mim. Mas a narina, sim, tá? Então, pode acontecer, assim como nos cães braquicefálicos, no gato, você tem uma estenose nasal acentuada. Nesses casos, ao meu ver, isso sou eu que estou dizendo, não é a literatura, o microscópio e a lupa cirúrgica são imprescindíveis, porque a dimensão da área que você vai trabalhar, ela é em torno de 0,5 centímetro. Então, a olho nu é muito difícil você fazer isso com perfeição. A gente vai trabalhar com fio 5 zeros, 6 zeros ali na região da narina, agulha de 1,5, né? E uma lupa ou um microscópio cirúrgico, tá bom? Tem uma pergunta aqui no chat, ó. Perguntou, faz corticoide venoso ou direto no palato? Porque já fiz fazendo corticoide direto no palato antes da cirurgia. Muito bem. Então, vamos lá. O corticóide é venoso, tá? O que eu acho do corticóide no palato? Para você ter uma boa absorção da medicação, você precisa de um pH ideal. E para que ela atinja toda a região do palato, por fora na mucosa e por dentro, em cada pedacinho, em cada região da mucosa, né? Mesmo você estilando o corticoide ali, ele não vai chegar em todo o palato, tá? Agora, quando eu ponho o corticoide na veia, meu amigo, se tiver um capilar passando uma hemácia atrás da outra, o corticoide chega lá, tá? Então, assim, o corticoide ele deve ser feito venoso, pode ser feito intramuscular no momento da NPA, né, que ele também vai estar fazendo o seu efeito, só não subcutâneo porque ele vai demorar demais, né, para fazer o efeito. Mas pode ser feito venoso também, não tem problema, tá? O ideal, o momento ideal que eu vejo que é interessante de fazer o corticoide é já ali antes da incisão, tá? No momento da medicação pré-anestésica, fazer o corticoidezinho. Não esperar incisionar para fazer o corticoide, tá? Porque você incisiona, já liberou um monte de prostaglandina, já começa o processo inflamatório, é mesmo para bloquear esse processo inflamatório, tá? Tem mais uma da Carol. A Carol perguntou, com que idade é recomendado fazer a estafilectomia? Ou se vai ser feita com a presença de sinais mais graves da síndrome? Então, eu operaria esse animal assim que ele começasse a apresentar os primeiros sinais, tá? Porque existem vários graus de prolongamento de pálito. Então, tem animal que ele tem só aquele roncadinho charmoso, né? Pronto, mais nada. Não fica com dificuldade de respiração. Tem animal que só vai dar aquela roncadinha, né? Quando ele está dormindo, mas não é aquele ronco que acorda a casa toda, entendeu? É aquele ronquinho leve. Então, assim, vamos acompanhar esse animal. Mas se for um animal já muito jovem, que apresente essas alterações, né? No caso da narina, principalmente, tá, Yane? Quem foi que fez essa pergunta? Deixa eu só confirmar, acho que é a Carol. Carol, né? Então, Carol, no caso, se for a narina, um animal já bem jovem, a gente consegue ver essa estenose nasal, tá? Então, eu acredito que após a última dose de vacina, seria o melhor momento para operar esse animal entre o quinto e sexto mês de vida, tá certo? E a vacina que eu falo são aquelas primeiras vacinas, né, imunizantes. Então,
tem que esperar 21 dias após a última dose. Então, vai dar mais ou menos aí no quinto, sexto mês seria o ideal, tá? Mas não existe uma cirurgia, e eu vou deixar claro aqui, preventiva para o palato mole, tá? A gente vai operar aquilo que tem alteração, tá bom? Por isso que no palato a gente é mais conservador, tá? Espera realmente o animal ver se ele tem uma dificuldade respiratória, mas a narina não. A narina você percebeu que já tem estenose, aí a gente já vai e já programa a cirurgia, tá bom? Então, a partir da idade mínima seria 6 meses de idade, né? Se vocês querem, assim, uma data, 6 meses de idade. A Ana Caroline está perguntando assim: é possível utilizar bisturi elétrico para reduzir o sangramento? Então, eu não indico o bisturi elétrico para esse tipo de cirurgia, porque o bisturi elétrico, né, principalmente o bisturi elétrico, aquele mais comum, o veterinário, né, aquele mais baratinho, ele dispersa muito calor e ele queima, né? Então, ele vai causar uma queimadura, geralmente queimaduras de 2º grau, se você tentar cauterizar aquela região. E essa queimadura vai aumentar o processo inflamatório. Então, geralmente, esses animais vão apresentar bastante edema da região da glote. Então, não é indicado fazer essa cirurgia com bisturi elétrico por causa disso, porque você aumenta o edema local, tá? E se for aquele bisturi elétrico bem baratinho, na hora do sangramento, você não consegue cauterizar nada, porque ele vai formar um grumo de coágulo na ponta do bisturi e não vai coagular nada, tá bom? Então, essa cirurgia não deve ser feita com bisturi elétrico. A Luísa está perguntando: tem idade limite para fazer a estafiloctomia? E a idade mínima? Não, a idade mínima nós já falamos, que é 6 meses, e idade limite não tem. Eu já operei velhinho de 15 anos. Então, você imagina quanto tempo ele ficou sofrendo, né? Demorou 15 anos para tomarem coragem para operar o coitado do velhinho para ele respirar melhor. Coitado, né? Pois é. É porque às vezes as pessoas não conhecem, às vezes as pessoas falam assim, isso é uma cirurgia que vai causar muita dor, né? Eu ouvi falar do animal que operou e morreu. Mas morreu por quê? Né? Você pode tirar um dente e morrer. Então, assim, tem que ter informação. Eu acredito que a informação é o melhor remédio nesses casos, né? A professora Sandra perguntou assim: tem algum movimento para conscientizar os tutores a respeito da escolha dos reprodutores, no sentido de evitar a reprodução dos animais com esses casos graves, na tentativa de prevenir a longo prazo esse sofrimento nos animais? Excelente pergunta, professora, porque eu acho que aí está a chave, né? Porque se é uma alteração genética, ela vai se perpetuar. E às vezes o gene, ele pode até se expressar de forma mais proeminente, conforme você continua perpetuando, né, nas próximas proles. Então não há um controle com relação a isso, né? Eu não vejo. E para nossa tristeza, como médico veterinário, às vezes os animais mais fenotipicamente mais belos, mais bonitos, é os que têm as maiores alterações. Aí as pessoas não querem, entendeu, castrar esses animais. Eu acho que isso é um pouco, o dono olha e fala, nossa, mas esse tem a cor mais linda. Você viu lá o Todd? É um bulldog praticamente perfeito, né? Carinha dele, doce, orelhinha, a conformação, as manchinhas, né? Só que com o nariz deformado e com pálida. Então, o ideal seria esse animal não ser submetido mais à reprodução. Se nós fizéssemos uma conscientização nesse sentido, né? Mas não, as pessoas não querem, elas querem continuar, né? E isso não limita pedigree, infelizmente, não limita dar o pedigree para o animal, né? Não faz parte, e o animal continua se reproduzindo. Acho que seria um dos mecanismos para que essa alteração ela não se repetisse, tá bom? Sofrem demais, é uma pena, né? É uma pena. Mais alguma pergunta? Hoje fomos rápidos, né? Fomos tranquilos, graças a Deus, né? Foi. Mais alguém? Última chamada para pergunta. Obrigado, Lara, né? O pessoal agradecendo aí. O desconhecido também tá elogiando.
A Esté já ganhou 0,001 na média, né? A doutora Luísa, a Luísa também, legal. É isso aí, pessoal. Eu acho que é isso, professor. Acho que ninguém tem mais. Eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu vou agradecer primeiro, eu tenho que agradecer a Letícia, muito obrigada ao grupo do GEPA por incentivar a gente a fazer essa palestra junto. Foi corrida, mas a gente conseguiu, então eu agradeço muito. Espero que a gente possa fazer mais parcerias, Com certeza. para trazer mais informações para vocês. Agradecer ao doutor Luciano também, que trouxe essa palestra maravilhosa, muito enriquecedora. E é isso aí, pessoal. Sigam o GEPA no Instagram, né? Sigam o GECorpa e sigam o professor Luciano Schneider no Instagram. Só que tá Luciano Schneider, tá? No Instagram. Doutor Luciano Schneider. E agradecer também a professora Sandra. É Muito obrigada, verdade, Sandra, por coração. ajudar a gente também, ajudar as meninas do GEPA, que também fazem um trabalho maravilhoso. Muito, muito obrigada. A poderosa chefona do GEPA aí, né? Ai, gente, eu que agradeço. É sempre bom a gente juntar os nossos grupos, né? Juntar para a gente levar mais informação para o pessoal, porque às vezes o meu público não é o mesmo público de vocês, né? E juntar isso para a gente levar essas informações é muito, muito bom mesmo, é muito gratificante. Então, eu agradeço mesmo a todos vocês, toda a equipe do G-Corpa, que é sempre atencioso, sempre topa as nossas loucuras, né? Ao professor Schneider também por ter aceitado esse convite, ter aceitado essa ideia. A professora Sandra, que sempre está nos apoiando mesmo. O pessoal do GEPA também. Muito obrigada, gente. Vocês são show de bola. Então, boa noite e até a próxima. Até, boa noite.